Esta é a razão porque as pessoas não têm comprometimento. Porque, infelizmente, elas acabam amando mais as coisas lá de fora, sentindo mais prazer por qualquer coisa do que necessariamente desejo pelas coisas de Deus. E quando não há desejo, não há comprometimento. E quando não há comprometimento, não há empenho, não há dedicação. E quando não tem nada disso, não sugere que é uma adoração verdadeira e genuína. É interessante porque na palavra do Senhor pegamos alguns exemplos em que Jesus viveu na experiência com alguns que até vieram com uma lábia boa, um discurso bom, mas que não convenceu Jesus. As pessoas que mais Jesus teve dificuldade, diríamos assim, eram aqueles que pertenciam a uma classe toda especial no seu tempo, os religiosos. Para a sociedade, aqueles religiosos, eles eram como que um exemplo a ser seguido. Eles tinham toda uma postura externa cativante. Eles eram aqueles que, e eu aqui anotei algumas das coisas que a Bíblia fala, eles faziam longas orações, como uma forma até de chamar o interesse das pessoas, despertar o interesse. As pessoas viam eles fazendo aquelas longas orações e as pessoas ficavam admiradas da sua aparente piedade e devoção. Eles usavam seus filactérios, jejuavam 2 vezes por semana, davam dízimo de tudo. Interessante, mas na essência, naquilo que era extremamente importante. Jesus vai denunciar, dentre as muitas que Jesus traz a respeito da realidade nua e crua do que eram aqueles religiosos, na sua grande maioria. Numa dessas denúncias, Jesus diz lá em Mateus 23, vocês negligenciam os preceitos mais importantes da lei. E quais eram? A justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, Deus ele quer dedicação e empenho por completo e não negligência ou parcialidade, mascarada até por uma estética, por uma aparência. Poderíamos pegar muitos exemplos da palavra de Deus além de Davi, daqueles que com a sua vida, de uma ou outra forma, procuraram empenhar-se e, através da sua vida, revelaram uma adoração a Deus. Samuel, Daniel, os seus 3 amigos. Podemos aqui citar também Esther, a Ana, não propriamente a Ana, a mãe de Samuel, embora ela também sirva de exemplo para nós, mas eu quero destacar a Ana, lá do início do Evangelho de Lucas, aquela profetisa anciã que estava ali sempre no templo orando. O próprio Simeão, que está dentro do mesmo contexto, também ali no templo orando, esperando o consolo de Israel. Podemos destacar os apóstolos, o diácono Felipe, Estevão, foram pessoas que com a sua vida demonstraram adoração a Deus. E o que nós aprendemos nesse primeiro ponto é que para que sejamos adoradores, precisamos ser comprometidos. Comprometidos como Davi, que aqui disse, nesse comprometimento, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor. Como que nós poderíamos parafrasear essa ideia para a nossa realidade? Eu não me acomodarei, eu não ficarei indiferente àquilo que Deus tem ordenado na sua palavra como missão para mim. Eu não ficarei indiferente diante de tudo aquilo que há uma necessidade. Precisamos empenhar-se para que sejamos no nosso serviço adoradores do Senhor. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Amém? A segunda coisa que eu aqui percebo na palavra desse salmo é um adorador se revela com uma entrega completa e genuína. Em que sentido? Certa vez Jesus, falando de um convertido genuíno, e esse convertido era Zaqueu,
Jesus ele deu o seguinte diagnóstico: hoje houve salvação nesta casa. Essa passagem está lá em Lucas 19, é a passagem do Zaqueu, e nós conhecemos bem essa passagem daquele homem que, sendo de pequena estatura, ele sobe em um pé de sicômoro a fim de ver Jesus, e Jesus chega, quando está ali na região abaixo do sicômoro, ele olha para cima e diz para Zaqueu: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje convém pousar na sua casa. E ali então, toda aquela história, num dado momento, Zaqueu, já na sua casa, com Jesus ali na sua casa, ele diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E é interessante porque Zaqueu ele era um publicano, e a maioria dos publicanos na época eles tinham uma fama de corruptos. Publicanos eles eram os cobradores de impostos, eles trabalhavam para o Império Romano, recolhendo os impostos do povo. O problema é que esse trabalho era muitas vezes envolvido de muita corrupção, desvio de dinheiro, recolher além do que era exigido. Então havia muita corrupção da parte dos publicanos. Mas quando ele tem esse encontro com Jesus, Jesus vai e posa na casa dele, ele vai e diz, naquele contexto, na casa de Zaqueu, o próprio Zaqueu então diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E aí, diante dessa palavra, Jesus traz como diagnóstico: hoje houve salvação nesta casa. Por que houve salvação? Porque Jesus Cristo viu na atitude de Zaqueu uma atitude de alguém que realmente passou pelo processo da transformação. A entrega de Zaqueu ao Senhor Jesus foi uma entrega genuína e completa. E ela só se revelou desta forma porque ele manifestou no resultado que agora a sua vida estava, já naqueles primeiros momentos, se revelando. De alguém que estava comunicando nessas palavras: eu estou abandonando a prática da corrupção. Mais do que isso, aquilo que eu, de forma ilícita, usufruir, eu quero devolver, eu quero restituir. Isso se chama uma entrega completa e genuína. Ou seja, uma adoração que procura honrar a Deus de verdade se revela na vida de alguém que dedicou uma entrega completa e genuína a Deus. Uma entrega de si e de tudo para si. Sabe por quê? Porque Jesus nem sempre se fascina apenas com palavras. Eu sempre digo, e não quero que você me entenda mal, o culto, o momento do culto, a liturgia, o ritual, é tudo uma estética. A estética em si ela não é necessariamente ruim. Ela acaba tornando-se incompleta uma vez que ela fica apenas na estética. Eu sempre digo que o culto é a extensão da nossa vida aqui fora. Você leva para o culto a adoração que você trouxe aqui de fora. E você leva para fora aquilo que você está aprendendo e adorando a Deus lá dentro. Então, uma não separa a outra. Não existe distinção entre aquilo que eu sou dentro de um espaço de culto, numa hora de culto, daquilo que eu sou agora fora do culto. As duas coisas elas precisam ser semelhantes. Eu preciso adorar a Deus no momento do culto, eu preciso adorar a Deus com a minha vida aqui fora. E aí é interessante, por isso que eu disse que eu não quero que você fique chateado, mas muitas vezes a gente pode achar que alguém que se expressa, que diante ali do momento de culto, ele faz toda uma cena, e se tudo aquilo é de fato verdade, amém, é muito bom se derramar, se prostrar, ali se colocar de uma entrega genuína e verdadeira, mas não pode apenas ficar nisso. Porque isso pode até chamar a atenção dos homens, mas se não for aqui dentro, em espírito e em verdade, não chama o coração de Deus. Existem 2 passagens que eu quero aqui destacar para retratar essa verdade. A primeira delas é quando, num certo momento, dada uma ocasião ali no ministério de Jesus, alguém chega para ele e diz assim,
Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha só, que palavra. Para onde quer que você for, Jesus, eu vou contigo. O problema, meus irmãos, é que aí Jesus ele vai dar uma resposta. As aves dos céus têm os seus ninhos e as raposas têm as suas covas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus está dizendo assim, você está realmente comprometido em querer ser um meu seguidor? Em que sentido você está se propondo aonde quer que fores? Se necessário você ficar ao relento, não tendo lugar para onde repousar, você está disposto a isto? Porque palavras bonitas, meus irmãos, podem impressionar os homens, mas não necessariamente impressionam a Deus, se essas palavras não forem acompanhadas de uma sinceridade e de um propósito verdadeiro que vem de dentro para fora. O outro exemplo que eu quero aqui citar é daquele jovem rico que chega para o Senhor, ele o chama de bom mestre, e ele vai perguntar o que deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus diz para ele, guarde os mandamentos, e quais deles? E aí Jesus recita alguns deles e aquele homem disse, eu tenho guardado todos eles. Ou seja, aos olhos dos homens, aquele jovem era um bom judeu. Ele chega com elogios, rasgando elogios para Jesus, ele o chama de bom mestre. E ele comunica para Jesus que ele é um bom judeu, porque ele guarda de forma completa a lei. Mas Jesus, ele conhece o coração daquele jovem, conhecia o coração daquele jovem, ele disse, falta-te ainda uma coisa, vende tudo o que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me, e terás um tesouro nos céus. E nós conhecemos bem o final dessa história, porque aquele jovem saiu triste, porque ele era dono, tinha muitas posses e ele não queria se desfazer delas. Sabe por quê? Porque ele não estava realmente se entregando de forma completa e genuína para Jesus. É aquela entrega com ressalvas, é aquela entrega do tipo assim, eu até quero ser o teu seguidor, eu até te considero um bom mestre, eu até contemplo os teus ensinos, mas existem áreas que eu quero ser o administrador delas. E um verdadeiro adorador, ele não se caracteriza nesta forma com parcialidade da sua entrega, mas a sua entrega é completa e genuína. Ele vai dizer o que disse o apóstolo Paulo, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Sabe por quê? Porque nem tudo que diz Senhor, Senhor, diz o Senhor Jesus Cristo. Nesse salmo é possível perceber esta realidade nas palavras do versículo 7 ao 9. Quando diz, entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés, levanta-te, Senhor, para o lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Em que sentido nós podemos compreender nesse texto como que uma entrega genuína e completa? Esse texto está nessas palavras dizendo, e eu assim em particular interpreto desta forma, Deus está ali revelando em palavras poéticas o que é uma entrega genuína e completa. Quando ele diz, entremos na sua morada, adoremos ante ao estrado de seus pés, por que ele diz isso? Porque o contexto, e aí o ponto anterior, nós temos que Davi ele se comprometeu, né? Ele colocou no seu coração esse desejo de construir aquilo que eles denominaram a casa de Deus, o templo em Jerusalém. Mas não teria sentido construir uma casa, construir um templo para ali as pessoas não se achegarem, as pessoas não adorarem a Deus. Ali seria como que uma referência, um espaço de adoração ao Senhor. Então, quando o salmista, no primeiro momento, diz, entremos na sua morada, adoremos ante ao estrado dos seus pés, ele está dizendo que é uma representação de uma vida comprometida com a adoração.
Porque a partir do momento que a morada foi construída, o templo foi construído, eles disseram, vamos entrar ali e vamos prostrar diante do Senhor, diante do seu trono. Vamos nos prostrar nos estrados dos seus pés. A segunda é, levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso. Estas representando a entrega genuína a Deus. É como se o autor dissesse, entremos no templo para adorar a Deus. Senhor, entre no templo para nós te adorar. Ou seja, essa relação íntima, essa troca entre aquele que adora e aquele que é adorado. É aquilo que eu disse lá no início da mensagem, essa simbiose, essa relação mais próxima, mais íntima. Um adorador, ele está muito próximo do seu Deus, ele tem o desejo de entrar na presença do Senhor. Ele no primeiro momento ele diz, Senhor, entra na minha vida, porque hoje nós somos santuários de Deus, hoje nós somos templo do Espírito Santo. Então nós tanto entendemos que nós entregamos a nossa vida para Jesus e nessa entrega nós estamos comunicando, Senhor, entra na minha vida, entra em mim que hoje sou teu templo, teu Espírito. E essa entrega, simultaneamente, o Espírito então faz morada em nós. Mas como adoradores precisamos também constantemente estar o tempo todo na presença do Senhor, entrar na presença de Deus. E isso é uma manifestação de uma entrega genuína e completa. Mas também os resultados dessa relação é que se manifesta o que simbolicamente é citado também numa forma poética, quando ele diz, vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Em algumas outras versões diz, vistam-se, façam as coisas corretas, ou vistam-se de retidão os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Trazendo para uma revelação do Novo Testamento, a gente sabe que nós somos o sacerdócio real. Hoje não existe mais uma classe que representa o povo de Deus diante do Senhor. Mas Jesus Cristo é o nosso representante, Ele é o nosso sumo sacerdote. E nós exercemos o chamado sacerdócio real, quando pelo novo e vivo caminho que nos foi dado, isto é, pelo véu, pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado, Ele nos possibilitou esse novo e vivo caminho na presença do Senhor. O véu do templo se rasgou e hoje nós temos livre acesso na presença de Deus. E como sacerdócios, como participantes desse sacerdócio universal, nós podemos então nos colocar ali na presença do Senhor e podemos adorá-lo como povo de Deus, viver essa retidão, viver a palavra do Senhor, exultar na presença de Deus. Que a nossa vida retrate essa verdade também. Para sermos adoradores, precisamos de uma entrega genuína e completa. E para terminar, o último. O povo de Deus que adora verdadeiramente ao Senhor é um povo que retrata compromisso com Deus e desfruta das suas bênçãos. É o que eu quero destacar principalmente na segunda parte do Salmo, quando Deus então faz o juramento a Davi. Lá na primeira parte, diz assim, lembra-te, Senhor, a favor de Davi de todas as suas provações e de como jurou ao Senhor. Aqui nessa segunda parte ele diz assim, o Senhor jurou a Davi com firme juramento. Eu penso que essa palavra, ela pode muito bem encaixar nas promessas que Jesus Cristo deu para a sua igreja. É como se disséssemos, Deus também, o Senhor Jesus também fez um juramento para com o seu povo. Que a gente traduz na linguagem de promessas. E quais são as promessas que assim semelhantemente Deus, Ele trouxe para Davi, e não somente para Davi, mas que refletiu ali na história do povo de Israel e que veio até nós e se cumpriu na pessoa de Jesus. Porque Jesus, Ele é a revelação plena. Jesus é o centro de toda a revelação da palavra de Deus. Ele é o prometido, o enviado para resgatar a humanidade. E em Jesus Cristo, uma vez que nós
como povo que somos dele, que o adora, que o exalta, nós retratamos um compromisso com ele e desfrutamos automaticamente como resultado das suas bênçãos. Então, como comprometimento, é semelhante ao que Deus, em sua aliança com Davi, disse: se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar. Ou seja, nós também temos um comprometimento em guardar a palavra de Deus. E uma vez que nós a guardamos, nós também estamos expressando adoração ao Senhor. Não é um legalismo, não é meramente um legalismo religioso, mas é viver a palavra de Deus na sua essência. É o que o Senhor Jesus Cristo disse em João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu e ele viremos e faremos nele morada. Ou seja, guardar os mandamentos de Deus é retrato de um comprometimento, de uma fidelidade, de uma adoração ao nosso Deus. E isso resulta nas promessas que Deus deu aqui a Davi, mas que também servem para nós, porque são semelhantemente as promessas que Jesus, ele também lançou para a sua igreja. A primeira delas, quando lá no versículo 11, na parte B, ele diz: e dele não se apartará. Jesus, ele disse: estarei convosco todos os dias. É uma promessa de Jesus, ele não se aparta da sua igreja, ele não se aparta do seu povo. Podemos passar por inúmeras situações de adversidade, mas temos uma promessa de Jesus, ele está conosco todos os dias. Também, uma segunda promessa que eu aqui quero destacar, é quando ele diz assim, pois o Senhor escolheu a Sião. A realidade do que nós hoje somos é que nós somos escolhidos de Jesus. Ele nos escolheu, conforme diz Efésios 1:4, nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Somos escolhidos do Senhor. Nós que antes não éramos povo, agora somos povo de Deus, como diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro 2:9. Somos raça eleita, nação santo, povo de propriedade exclusiva do Senhor, escolhidos de Deus. Também entendemos, conforme diz o versículo 15, abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Ou seja, nós, o povo de Deus, a igreja do Senhor, ela que revela a sua multicaracterística dos membros que ali a compõem, Deus abençoa a todos. Claro que nesse processo Deus vai usar os próprios irmãos para abençoar um ao outro. E se nós temos omitido isso, precisamos rever o nosso cristianismo. Mas aqui é uma promessa: abençoarei com abundância. Nós estamos debaixo da bênção do Senhor em todos os aspectos. Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele diz: vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exaltarão os seus fiéis. Assim como na resposta em que Davi dá a Deus, dizendo: os teus sacerdotes, ele diz assim, né? Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultam os teus fiéis. Jesus responde, Deus responde na sua palavra, dizendo: vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exaltarão os seus fiéis. Ou seja, nós hoje vestimos a roupa da salvação. Hoje nós fomos vestidos de uma nova roupagem. A roupagem da velha criatura foi tirada e hoje vestimos novas vestes, as vestes de salvação em Cristo Jesus. E nisso nós exultamos de alegria. Eu quero encerrar esta mensagem mencionando que eu também quero trazer como uma interpretação o uso desta palavra, quando lá no versículo 17 ele diz: preparei uma lâmpada para o meu ungido. Aqui o texto está falando: preparei uma luz para o meu ungido, fazendo referência a Davi. E essa luz a gente entende e sabe muito bem que é Jesus, a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E graças a Deus, glória a Deus, que essa luz está conduzindo a sua igreja, o seu povo. E isso nos faz ser aqueles que o adorem e que recebem, porque já recebeu as bênçãos. E que nós estamos apenas retribuindo em gratidão, em louvor e adoração ao nosso Deus. Que esta palavra, ela possa de uma ou outra forma ter ministrado no teu coração e falado na tua vida.
Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.